Você sabia que existe um dragão do cinema tão grande que o Smaug de O Hobbit pareceria pequeno perto dele? E não é força de expressão, tá, cara? Segundo a própria ficha técnica, esse dragão passa dos 150 metros de altura. O Smaug, mesmo na maior estimativa que existe por aí, não chega nem perto disso. Então bora ver o ranking de quem realmente destruiria ele. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, você tá bem? Hoje a gente vai analisar 5 dragões comparando o tamanho, o sopro e a resistência de cada um. Cara, a nossa régua de medição hoje é o Smaug, tá? Então a gente vai descobrir quem tem o que é preciso para poder vencer ele. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Antes da gente comparar qualquer coisa, a gente precisa primeiro deixar bem definido o que o Smaug realmente é, porque boa parte da internet exagera ou subestima esse dragão sem checar a fonte certa. O Smaug é o último grande dragão da Terra-média, como o próprio Tolkien descreve no livro O Hobbit. Ele tomou a Montanha Solitária dos Anões há mais de 170 anos antes dos eventos da história, atraído pelo ouro do reino de Erebor, e desde então vive deitado em cima do próprio tesouro. Só que na trilogia dirigida pelo Peter Jackson, Uma Jornada Inesperada de 2012, A Desolação de Smaug de 2013 e A Batalha dos 5 Exércitos de 2014, ele ganha voz e captura de movimento de Benedict Cumberbatch e vira um personagem que conversa, debocha, joga verbalmente com o próprio Bilbo antes de partir pra cima do Vale do Lago. Sobre o tamanho, cara, não existe uma ficha técnica única e 100% oficial divulgada pela Warner ou pela Weta com um metro exato, mas dá pra gente chegar perto usando uma comparação que já circulou por aí, usando a altura do Bilbo nos filmes como uma régua de 1,27 metros. E segundo o material de produção divulgado na época, fãs calcularam a partir das moedas de ouro do tesouro que o Smaug do cinema teria uma altura de cerca de 18 metros quando parado no chão, podendo passar dos 100 metros de comprimento total, tá, cara? Contando o corpo, pescoço, cauda e asas abertas. No livro, a estimativa de comprimento gira em torno de 18 metros também. É grande, cara, sem dúvida é bem grande, mas nada perto da escala de um kaiju de cinema, como a gente vai ver daqui a pouco. O sopro dele, cara, é fogo tradicional de dragão, só que extremamente concentrado, bem mais quente, como o próprio filme mostra na sequência do Vale do Lago. Um único ataque é suficiente para poder incendiar a cidade inteira, construída sobre um lago em poucos minutos. E a resistência dele também é um capítulo à parte. Segundo o livro, o Smaug ficou tanto tempo deitado sobre o próprio tesouro que gemas e fragmentos de ouro literalmente se incrustaram na barriga dele, funcionando meio que como uma armadura extra por cima das escamas naturais. O próprio texto do Tolkien descreve isso como uma espécie de colete de joias. Só que existe uma falha nessa armadura, que é um ponto sem escama no peito esquerdo, resultado de um ferimento antigo causado por Girion, o antigo Senhor do Vale, com flechas negras, gerações antes da história do Bilbo. Essa falha, cara, pra quem não sabe, é o único jeito de conseguir matar o Smaug. Resumindo, mano, ele é um dragão que tem em torno de 18 a 100 metros, dependendo de como você mede, com fogo capaz de destruir uma cidade inteira em minutos, e uma armadura que praticamente é impenetrável, com exceção de um único ponto específico. E claro, cara, a arrogância sem igual dele. Agora vamos ver quem teria estrutura para poder superar isso. Começando pelo nome que curiosamente é o menor fisicamente da lista, o Banguela, cara, que é o Fúria da Noite, protagonista da franquia Como Treinar o Seu Dragão, que cobre os filmes de 2010, 14 e 19. Aqui já cabe uma curiosidade que a maioria não sabe, mano. Segundo as medidas oficiais divulgadas pela própria DreamWorks, um Fúria da Noite mede cerca de 7,9 metros de comprimento e tem uma envergadura de asas de aproximadamente 13,7 metros. Ou seja, cara, o Banguela é fisicamente bem menor que o Smaug, já dá pra reparar. Só que o que separa o Banguela de qualquer outro dragão pequeno da franquia é a combinação de duas coisas. O próprio material oficial da franquia descreve o Fúria da Noite como o dragão mais poderoso já conhecido, e o Banguela especificamente carrega um status extra desde o final de Como Treinar o Seu Dragão 2 de 2014. Nesse filme, ele derrota o besta implacável do vilão Drago e assume o posto de Alpha, o dragão que comanda todos os outros pela força da própria autoridade. Ele mantém esse posto ao longo de Como Treinar o Seu Dragão, Mundo Oculto, de 2019, quando lidera a espécie inteira até o mundo escondido dos dragões. O sopro dele funciona à base de descargas de plasma geradas por uma combinação de gases que ele mesmo produz internamente. E cara, o material da franquia também chega a comparar tecnicamente com uma queima de acetileno e oxigênio. E quando ele entra no chamado modo alfa, como a gente vê no filme de 2014, esse sopro fica visivelmente mais forte. É assim que ele consegue quebrar uma das presas do besta implacável do Drago. Um
dragão dezenas de vezes maior do que ele só na base do próprio tiro, tá? Cara, outro detalhe pouco comentado. Dentro da própria franquia, incluindo a série derivada Dragões Corrida até o Limite, o Fúria da Noite é tratado como uma espécie rara, ao ponto de o Banguela ser por muito tempo o único exemplar conhecido. Só na sequência de 2019 que ele encontra uma fêmea da mesma espécie, né, a Fúria da Luz. Isso reforça que a força dele nunca veio de um número ou de porte físico, e sim de ser individualmente um caso fora da curva, mesmo dentro da própria escala de dragões pequenos. Contra o Smaug, a conta fica interessante, cara, porque em tamanho o Banguela perde disparado, né, ele é bem menor até que o Smaug do livro, mas o sopro em modo alfa já provou dentro da própria história que consegue rachar a estrutura óssea de um dragão de mais de 150 metros. A dúvida real que pode surgir é se esse mesmo sopro conseguiria furar a armadura de joias incrustadas do Smaug fora do ponto fraco específico dele. E cara, sendo bem sincero, eu não consigo chegar em uma conclusão sobre isso, porque levando em consideração a velocidade e a força dos tiros de plasma do Banguela, acredito que ele leve a luta, mano. O Smaug é mega inteligente e bem estrategista, mas o Banguela também. Seria quase como uma partida de xadrez profissional. O Banguela entra nessa lista como um nome mais imprevisível, pequeno demais, sabe, para poder vencer no braço, mas com um sopro forte o bastante para não ser descartado de cara. Subindo de tamanho, chegamos ao Besta Implacável, que aparece em Como Treinar o Seu Dragão 2 de 2014 em duas versões, tá? O dragão que pertence à Valka, mãe do protagonista Soluço, e o dragão do Drago, que serve como um tipo de arma de guerra pessoal dele. E aqui a régua muda de patamar bem rápido. Segundo as medidas oficiais divulgadas pela DreamWorks, o Besta Implacável mede cerca de 158,49 metros de comprimento e tem uma envergadura de aproximadamente 45,72 metros. Cara, para efeito de comparação, isso é mais do que 8 vezes o comprimento estimado do Smaug do próprio livro, e ainda bem maior que a estimativa de comprimento total do Smaug do cinema. Cara, o Perna de Peixe, que é um dos personagens da franquia, chega inclusive até a especular no próprio filme que aquilo poderia ser uma espécie de Leviatã de classe 5, o que dá pra gente uma ideia de como a escala do bicho impressiona até dentro da própria história. O sopro dele é o oposto do Smaug, ao invés de fogo, a Besta Implacável dispara jatos de água comprimida que congelam instantaneamente ao contato, criando estruturas de gelo capazes de imobilizar até outro dragão do mesmo porte. Como o próprio filme mostra na cena de disputa entre o Besta Implacável do Drago e o da Valka, esse gelo é forte o bastante para imobilizar e ferir outro dragão gigante em combate direto. Além disso, ele também carrega uma habilidade que nenhum outro dragão dessa lista tem, o chamado Comando de Alpha, a capacidade de controlar e submeter pela força de vontade qualquer outro dragão ao redor. Inclusive, foi assim que ele conseguiu colocar o próprio Banguela sob o controle temporário dele no mesmo filme. Segundo relatos da própria equipe de arte da DreamWorks divulgados na época do lançamento, o Besta Implacável originalmente soltaria fogo, tá? Mas foi uma sugestão interna da equipe de efeitos que acabou mudando o elemento para gelo, justamente para poder diferenciar visualmente esse dragão como algo em outra categoria de poder dentro do próprio universo da franquia. Contra o Smaug, o Besta Implacável leva uma vantagem enorme em tamanho, cara. A gente tá falando de um bicho de mais de 8 vezes maior que o Smaug. O ponto de dúvida aqui é a armadura, né? O gelo dele provavelmente não teria muito efeito sobre uma armadura de escamas cravejadas de joias, já que é um dano baseado em temperatura e impacto de congelamento, não em corte ou perfuração. Mas dado o tamanho muito maior, né, o Besta Implacável nem precisaria mirar no ponto fraco. Ele conseguiria imobilizar, cara, e esmagar o Smaug só pela diferença de porte que eles têm, do jeito que fez com o próprio Banguela antes dele virar o Alpha. Aqui a resposta já pende claramente pro lado do Besta Implacável. Agora entramos num território bem diferente, né? O Dragonstorm de Transformers: O Último Cavaleiro de 2017. E aqui já cabe corrigir uma confusão comum. Muita gente descreve o Dragonstorm como 3 dragões que se combinam, mas não é bem assim, cara. Como o próprio filme mostra, ele é formado pela fusão de 12 Cavaleiros de Akon, que é um grupo de Transformers escondidos na Terra desde a Idade Média, e se juntam numa espécie de Combiner, resultando num corpo de dragão com 3 cabeças. A cena de origem mostra logo na abertura do filme, em 484 depois de Cristo, que o mago Merlin recebe um cajado alienígena dos próprios Cavaleiros de Akon, e eles se combinam em Dragonstorm para poder ajudar o exército do rei Arthur contra os saxões. Na trama principal ambientada nos dias atuais, Dragonstorm reaparece na batalha final em Stonehenge, já como o bicho de estimação reativado dos Cavaleiros. Chega a carregar o próprio Optimus Prime direto para o campo de batalha contra outro gigante Decepticon, o Infernocus. Várias pessoas comentaram na época do lançamento que o design de 3 cabeças do Dragonstorm lembrava
muito o King Ghidorah. Só que segundo o material de bastidores associado aos brinquedos e ao perfil oficial da franquia Transformers, a referência de design usada pela produção foi outra, puxando mais para o dragão eslavo Zimei e para o dragão branco da lenda arturiana do Y the Drake, não para o kaiju japonês, tá? Outro detalhe também interessante que ajuda a entender a construção do personagem é que, mesmo sendo formado por 12 cavaleiros de Japon, o material oficial de brinquedos lançado junto com o filme simplifica essa fusão em apenas 2 robôs principais, batizados de Stormrang e Dragonicus, e se combinam para poder formar o corpo de um dragão nas versões comercializadas. Cara, é um caso em que a tela mostra uma fusão de 12 integrantes, mas o material colecionável acabou reduzindo esse número, provavelmente por questão de viabilidade de produto. Agora, sobre o tamanho, o filme não divulga uma ficha técnica oficial em metros para o Dragonstorm, mas visualmente ele aparece na escala de outros gigantes Transformers, sendo grande o bastante para poder carregar o próprio Optimus Prime nas costas em pleno voo e trocar golpes com outro Decepticon do tamanho de um prédio. O ponto que realmente separa ele dos outros dragões dessa lista é o material. Sendo um corpo feito de liga metálica alienígena, ele não tem carne, escama ou órgão vital para poder atingir. O próprio corpo dele já funciona como uma blindagem, do tipo que resiste a impacto de artilharia militar convencional sem problema, como o filme mostra durante a batalha de Stonehenge. E o sopro de fogo dele, mesmo sem número oficial divulgado, vem de tecnologia cybertroniana, o que sugere um nível de energia bem acima do fogo orgânico de qualquer outro dragão, Contra o Smaug, a vantagem do Dragonstorm nem é tanto de tamanho, é de material mesmo. A armadura de escamas de joias do Smaug foi desenhada para poder resistir a flecha, espada e fogo de outro dragão, talvez, não a um corpo inteiro de liga metálica alienígena. E o invasor também vale, cara? O fogo do Smaug, por mais forte que seja para poder queimar uma cidade de madeira, dificilmente teria o mesmo efeito contra uma estrutura cybertroniana pensada para sobreviver à guerra espacial. Aqui o resultado tende a favorecer com folga, tá? O Dragonstorm. Chegamos no nome que dentro do próprio gênero fantasia medieval é tratado como o maior dragão que já existiu, o Balerion, que é o terror negro do universo criado por George R.R. Martin e retomado nas séries Game of Thrones e House of the Dragon. Vale um adendo importante pra gente manter a precisão. O Balerion, ele não aparece vivo em cena de ação em nenhuma das 2 séries da TV. Ele já estava morto, cara, há mais de 100 anos quando House of the Dragon começa. E o que a gente vê na tela é só o crânio dele, guardado nos porões da Fortaleza Vermelha, além de referências dele em diálogo. A história dele em detalhe vem principalmente no livro Fogo e Sangue, de George R.R. Martin, que funciona como um livro de história dentro do próprio universo. E segundo esse material, o Balerion nasceu ainda na antiga Valíria, sobrevivendo à perdição que destruiu a cidade, e foi o dragão montado por Aegon, conquistador, durante a conquista de Westeros. Ele viveu cerca de 200 anos e morreu de velhice durante o reinado de Jaehaerys I, sem nunca ter perdido para outro dragão em combate. O livro não dá uma medida exata em metros para ele, o que é comum no estilo do George R.R. Martin, mas descreve elementos concretos. A sombra das asas dele era tão grande, cara, que cobria uma cidade inteira quando ele sobrevoava. Os dentes dele eram do tamanho de espadas longas e a boca dele conseguia engolir um urso selvagem inteiro. Segundo a própria lenda contada na série, foi o fogo do Balerion que conseguiu derreter as espadas dos reis derrotados para poder forjar o Trono de Ferro. Como referência de escala usada por analistas do próprio material, o tamanho dele é comparado ao de um avião comercial de grande porte, com uma envergadura de asas ainda maior que isso. Contra o Smaug, o confronto aqui é o mais justo da lista, porque a gente tá comparando dragão de fantasia contra dragão de fantasia, na mesma categoria de criatura. E mesmo assim, a diferença de escala é enorme. Mesmo sem o número exato, todo o material sobre o Balerion o descreve como maior que qualquer outro dragão de Westeros já registrado, incluindo a Veigar, que segundo a própria série já é maior que qualquer coisa já vista na série. Somando isso ao fato de que o fogo dele já demonstrou capacidade de derreter metal, o resultado aqui pende com folga pro lado do Balerion. E fechando com um nome que realmente joga numa categoria à parte, King Ghidorah, de Godzilla 2 Rei dos Monstros de 2019 da Legendary Pictures. Diferente dos outros 4, cara, o Ghidorah não é tratado como dragão dentro da própria história. Ele é descrito como um kaiju de origem alienígena, um titã na terminologia usada pela organização monarca dentro do filme, apelidado de Monstro Zero antes da identidade dele ser revelada. Segundo o filme, ele chegou à Terra há milhares
milhares de anos vindo do espaço. Foi enfrentado pelo Godzilla e a Mothra numa batalha antiga e ficou congelado sob o gelo na Antártida, até ser acordado por um grupo de ecoterroristas na trama atual. E aqui os números batem muito mais forte do que qualquer outro nome dessa lista. Segundo a ficha técnica divulgada pela própria Legendary na época do lançamento, o Ghidorah dessa versão mede 158,8 metros de altura e pesa cerca de 141 mil toneladas, tornando ele até hoje a versão mais alta e mais pesada do personagem em toda a história de mais de 60 anos de franquia. A envergadura das asas varia dependendo da fonte oficial consultada, girando entre 250 a 400 metros, segundo diferentes materiais de bastidores. Mas mesmo pela estimativa mais conservadora, isso é uma envergadura de asas maior que o comprimento total estimado do Smaug inteiro, do focinho até a ponta da cauda. A arma principal dele são os chamados raios de gravidade, que são descargas de energia concentrada com aparência de raio elétrico dourado, disparadas pelas 3 bocas. Como o próprio filme mostra, esse ataque é forte o bastante para poder rasgar prédios inteiros e derrubar o Godzilla no chão em pleno combate. Ele também consegue gerar vento de força de furacão só batendo as asas, absorver energia de linhas de transmissão elétrica mordendo nelas, e tem também a capacidade de regeneração, que dentro do próprio filme permite ele recompor uma cabeça inteira poucos segundos depois de perder ela em combate, e só é derrotado no final quando o Godzilla já tá no estado termonuclear depois de absorver energia, e o sacrifício da Mothra consegue destruir o corpo dele de vez. Você tem noção do que foi preciso para poder derrotar ele, cara? Contra o Smaug, francamente, cara, não existe nenhum tipo de disputa. Em altura, o Ghidorah sozinho já é quase 10 vezes maior que a estimativa mais generosa de altura do Smaug parado no chão. O sopro dele tá numa escala de dano completamente diferente do fogo usado para poder incendiar o Vale do Lago. E a resistência corporal dele, que inclui regenerar partes do próprio corpo em segundos e resistir a condições que matariam qualquer criatura orgânica comum, deixa a armadura de joias do Smaug parecendo frágil por comparação. Se o critério for quem destruiria o Smaug com mais facilidade, o Ghidorah fecha essa lista no topo absoluto. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!